e não se retrata, porque não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Amém? Que Deus acrescente sua palavra ao nosso coração. Amados, Salmo de número 15, um salmo de sabedoria, um salmo de Davi, um salmo que provavelmente era entoado quando o povo subia ao Monte Sião, ao tabernáculo. E este salmo que nós acabamos de ler, ele não tem uma regra ou é um padrão para a nossa salvação. Mas eu vejo aqui as qualidades que nós temos que ter como salvos do Senhor. Eu fico pensando, quando muitas pessoas vão às igrejas, quando muitas pessoas cantam, levantam a mão, adoram ao Senhor, eu fico pensando de quantas dessas pessoas o Senhor tem se agradado. De quantas pessoas dessas o Senhor tem se agradado? E quando eu olho para este salmo, eu vejo o caráter do verdadeiro adorador. E queria prescrutar um pouquinho esses versículos com os amados, para que nós pudéssemos analisar de uma forma, não uma forma cabal, não uma forma total, mas analisarmos algumas palavras que vem sendo trazidas aqui neste cântico de Davi. Eu vejo uma pergunta central aqui no texto, que está no verso 1. Uma pergunta central. Essa pergunta central é: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Duas qualidades essenciais para que nós tenhamos comunhão com o Senhor: é a certeza de habitar e a certeza de morar. O Salmo 91, o irmão sabe o que é que se fala no primeiro versículo? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, aquele que habita, Então é necessário habitar, é necessário nós termos comunhão, viver em comunhão com Deus, habitar e morar. Irmãos, vejam bem, aqui não está falando a respeito de algo futuro, mas de algo presente. Aquele que habita, aquele que mora. Eu habito e eu moro na casa do Senhor. É diferente de que eu vou habitar ou eu vou morar. Não está no futuro. Isso porque nós temos que ter comunhão com o Senhor agora, o momento, este que nós estamos vivendo. Não é deixar para amanhã ou para depois, é o agora no Senhor. Eu creio que nós perdemos muito tempo ao pensar nas coisas futuras e esquecemos as coisas presentes. Minha vida está assegurada com Cristo no céu, se eu morrer eu vou para o céu. Claro que vai, mas está no futuro. Por que você não pensa agora? A minha vida é do Senhor, eu estou com o Senhor, eu moro agora com o Senhor, eu habito agora com o Senhor, porque o Senhor está entronizado em mim. Se nós pensássemos sempre desta forma, irmãos, nós viveríamos certamente o futuro no presente, porque a palavra é bem clara, quando a gente fala do presente, é uma dádiva de Deus, é um presente, uma dádiva de Deus. Então essas duas expressões, elas começam a falar sobre como nós iremos nos identificar e dar comunhão com o Senhor para sermos verdadeiros adoradores. Aí começa a discorrer então o salmista a respeito do caráter do verdadeiro adorador. Diz assim a palavra do Senhor: o caráter do verdadeiro adorador. A resposta para as perguntas iniciais, Então a resposta é: o que vive com integridade,
e pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua não faz mal ao próximo, nem lança injúrias contra o seu vizinho. O que a seus olhos nem coisa desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio não se retrata. O que não emprega o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Aqui nós estamos vendo o caráter do verdadeiro adorador. Agora nós vamos analisar esse caráter que está aqui. Conforme eu disse, aqui não é um plano para nós seguirmos, um plano de salvação. Não, aqui é uma palavra para aquele que já é salvo, que vive o agora de Deus, o momento de Deus, o que habita agora, o que mora agora no esconderijo do Altíssimo. O que vive, verso 2, com integridade. Ou seja, aquele cuja vida é irrepreensível. Aquele que a vida é irrepreensível. Por isso é o caráter, é o íntegro, né? Ele é coerente com a fé que ele professa. Vou repetir. Ele é coerente com a fé que ele professa. Se ele vive uma vida de integridade, ele está de acordo com aquilo que ele é no Senhor. É aquilo que nós chamamos de viver o presente com integridade, viver o presente com honestidade, viver o presente em Deus, porque nós somos do Senhor. Estava comentando hoje na minha classe, inclusive ali deu uma palavra muito boa a esse respeito, né? Quando ele falou assim: não adianta nós frequentarmos igrejas, não adianta nós pularmos para A, B ou C, se nós não temos um encontro com o Senhor que mude completamente a nossa vida. Olha, então nós temos que ter um encontro com o Senhor que mude a nossa vida, e ao mudar a nossa vida nós temos que passar a viver com integridade, com a certeza de que eu estou professando com a minha vida aquilo que eu creio. Aquilo que eu creio. Então, quando fala assim, o que vive com integridade, olha só, pratica a justiça. Ele não apenas, irmãos, evita o mal, mas ele age com justiça. Age com justiça. Também estava falando na minha classe, eu já falei isso domingo aqui para os irmãos, ou foi na quarta-feira, não me lembro, que eu não me defendo em nada. Se eu errei, a pessoa diz: pastor errou, pastor fez isso, pastor fez aquilo, tudo bem, eu errei, eu vou reclamar de quem? Se eu sei que eu errei. Mas quando não há justiça, quando eles falam algo que eu não fiz, eu também não vou procurar me defender. Porque eu sei que eu não fiz. Se eu sei que eu não fiz, para que eu vou arrumar confusão? Se eu não fiz, então eu tenho um advogado que é Jesus, e tenho um juiz que é Deus. Quando nós olhamos para este salmo, no caráter do verdadeiro adorador, quando ele diz que pratica a justiça, nós temos a certeza que nós a praticamos ativamente, ou seja, no nosso dia a dia, no nosso contexto social que cada um de nós vive. Porque eu não vou poder praticar a justiça apenas na igreja, eu não vou praticar e viver a justiça apenas no meu colégio, eu vou praticar e viver a justiça onde eu estiver, na Câmara de Vereadores, no serviço da igreja, dentro de um supermercado, dentro de um PJ, de um shopping, aonde eu estiver, dentro de uma multinacional, aonde eu estiver, eu vou fazer e transmitir a minha fé através da justiça com honestidade, com integridade. Integridade, por inteiro, não é metade, né? Inteiro, integridade, inteiro, por inteiro, não é metade. Não é 2 pesos, 2 medidas. É a justiça de Deus. Né?
Então, integridade aqui e praticar a justiça não é apenas evitar o mal, mas praticar ativamente essa justiça. E diz outra coisa, e de coração fala a verdade. Não é uma vida vivida apenas de lábios, né? Eu achei interessante, sublinha aí, irmão, no coração, sublinha aí, no coração, sublinha aí. Repete esse versículo para mim, só essa parte aí. No coração, não. No coração fala a verdade. Então a verdade vem dos lábios, irmãos? Ela vem de onde? Do coração. Às vezes nós não entendemos isso aí. A verdade, ela partindo do coração. Né? A verdade, ela sendo formulada no coração, ou seja, ela nasce lá no teu coração, a verdade. Por isso que ele diz assim, ó, porque e de coração ele fala a verdade. Então a verdade, ela brota no interior da nossa vida, no nosso coração. E o que é o coração segundo a Bíblia? Mente, vontade e sentimentos. Não é isso? Isso é coração segundo a Bíblia. Mente, vontade e sentimento. Primeiramente, né? Eu já expliquei isso aos irmãos. Porque todas as nossas decisões, tudo que a gente faz, primeiramente ela vem para a nossa mente. Tudo passa pela mente. Primeiramente. Ó, primeiramente. Mente, vontade, coração, sentimento, tudo isso, né? E o salmista vai mais adiante, quando ele fala assim, além de falar a verdade, o que não difama com sua língua, não difama. Ah, essa aqui é demais. Primeira coisa que nós falamos aqui é do caráter do verdadeiro adorador. Agora, o controle da língua do verdadeiro adorador. Não difama, não espalha boatos, não faz fofoca, né? Não difama, não faz fofoca. Sem comentário aqui, né? Porque isso aqui no nosso meio. No nosso meio, vai ter outro. No nosso meio, nosso meio não tem, a gente não espalha lá, não fora, aqui não. E interessante que isso está ligado a uma outra palavrinha. Você vai língua. Língua. Pastor Preste, fazendo o casamento da Jenny, ele disse que nós temos que ouvir mais palavras, falou que casar. Por isso Deus deu uma boca, Deus ouviu. Mas eu acrescento um pouco mais na sua palavra lá. E ele colocou dentro da boca a língua. E para que ela não saia com muita facilidade dentro da boca, colocou 2 moedores. Se a língua tentar estar aí, pode que dói, ela vai entrar para boca dela. Não é isso? E você ainda pode fechar. Aí não sai. Posso isso, posso fazer. Porque tu fala demais. Não mal dos outros. Eu sei disso, eu sei, eu acompanho. Eu acompanho. Inclusive foi feito agora, né, falando dos autistas lá. Que bom, que Deus te abençoe e que Ele abra sua mente a cada dia, tá, minha filha? Tenho orado muito por você. Aí, irmãos, a nossa boca, você pode fechar. E se a língua quiser sair, morde. Porque você tem 2 moedores aí, superior e inferior. Morde. Porque aí nós vamos ter certeza que nós somos íntegros. A verdade é falada no nosso coração. Nós não falamos mal com a nossa língua. E quando nós olhamos para a língua, nós vamos até Tiago capítulo 3, né?
Tiago 3, deixa eu ver se eu tenho um tempinho para ler. Para ler em casa. Leia em casa, tá, irmãos? Leia em casa Tiago 3. Fala a respeito da língua. E o falar da língua tem muito a ver com a outra característica do verdadeiro adorador, do caráter do verdadeiro adorador. Não lança injúria, não faz mal ao próximo. Não faz mal ao próximo. Os irmãos leram aí? Por que não faz mal ao próximo? Porque ele cuida das suas palavras e das suas ações. Ele cuida das suas palavras e das suas ações. É claro que nós nunca, conforme o irmão Sebastião fala aqui, como é difícil nós termos as características de Jó, Deus fala para nós daquele jeito, a gente procura, né, irmão? A gente procura. Igual aqui, somos salvos, nós procuramos o que está aqui. Mas só Jesus que conseguiu isso aqui. Querendo ou não, a gente fala. Então nós temos que nos policiar a cada instante. Não difama com a língua. Não faz mal ao próximo. Nem lança injúria contra o seu vizinho. À noite eu vou pregar sobre perguntas. Vou fazer umas 4 ou 5 perguntas e vocês não vão responder não. A mensagem falando sobre 4 ou 5 perguntas sobre a ressurreição de Dorcas. Sobre a ressurreição de Dorcas. Leiam depois Atos lá sobre a ressurreição de Dorcas. Tá? Então ele não lança calúnias. O que é lançar calúnias? É destruir a reputação do outro. Lançar calúnia, às vezes sem prova, dá processo, né, pastor Prédio? Não quer advogado? Lançou calúnia sem prova, eu só não sei qual é a lei. Eu procurei, mas me desculpe. Entrei no culto, procurei, mas me deu tantas coisas que eu não coloquei. A nossa língua, irmãos, revela quem nós somos. Um verdadeiro adorador, ele edifica com a palavra e não difama nunca. Essa é a conclusão desse versículo. O que a seus olhos, nem por desprezível, tem por desprezível ao réprobo, mas homens que temem ao Senhor. O que a seus olhos tem por desprezível é réprobo. O que é réprobo? Aquele que é afastado de Deus. Aquele que é difamador, aquele que é contra o Senhor. Isso é reto. Então, tem o desprezível, ou seja, ele faz justiça. Lembra lá que eu falei, a nossa justiça sobre ações, a justiça? Aqui ele está dizendo que nós o aborrecemos. É verdade. Nós não temos ligação nenhuma com aquele que despreza o Senhor. Eu estava falando na minha casa também, que tem um ditado muito certo, esse ditado eu não falei lá. Né? Diga-me com quem andas, cuidado com quem nós andamos. Se eu sou do Senhor, eu tenho que me afastar da roda dos escarnecedores. Não tem jeito. Não tem jeito. Senão nós não vamos conseguir mudar a nossa vida. Você vai lá, prega o evangelho a eles, mas não fica lá com eles. Prega o evangelho. Prega a palavra. Insta tempo fora de tempo. Anuncia. Porque o verdadeiro adorador, ele sempre edifica com a palavra e não é história. Aí nós chegamos agora no verso número 4, né? O que a seus olhos tem por desprezível réprobo. Então nós não temos intimidade. Mas homens que temem ao Senhor. Olha só o contraste aqui. Você não honra o Senhor, então não tem afinidade contigo. Mas aquele que ama o Senhor, eu tenho afinidade com ele. Eu reconheço a sua honradez. Eu reconheço que ele é filho do rei.
Eu reconheço o valor que ele tem. O que jura com dano próprio e não se retrata. Esse aqui é interessante. Deixa eu explicar uma coisa aos irmãos. Eu me lembro que eu vim pregar na casa de um bom Valerio. Eu estava com um Fiat Uno verde, não sei se vocês vão lembrar dele. Foi o primeiro carro que eu tive. Fui pregar na casa de um Valerio. E eu morava em Barra. Aí eu saí daqui, quando eu chego em Barra, me para na prisão rodoviária. Parei o carro. O policial chegou e falou assim: documento, teve documento, carteira de motorista, tudo aí. Ele olhou, me devolveu e falou: tá certo, eu vou fiscalizar o carro. Olhou o carro, virou e falou assim: a luz de trás da lanterna, do lado direito, do carona aí, está apagada. Eu falei: nem notei. Eu fui pregar na casa do meu irmão, né, o professor Souza, não notei que a luz estava apagada. O senhor pode parar o carro aí que o carro vai estar apreendido. Apreendido caiu uma lâmpada? Vai aprender meu carro caiu uma lâmpada. O senhor mora onde? Eu moro aqui em Barra, do outro lado da ponte, lá no Barra Aquários. Pode parar o carro. Eu falei: senhor, tem certeza que vai parar uma lâmpada? O senhor pode parar o carro, por favor? Como é que pode um homem de Deus andar contra a lei dos homens? Falei: tudo bem que eu estou parando o carro. Saí do carro, estou para falar com o comandante. Falei: não. Chegou lá o comandante: é, pastor, o senhor andando errado, né? Eu falei: eu não sabia, mas pode me multar. Bem, a gente pode conversar. Não pode me multar. Mas pode me multar. O seu carro vai ficar perdido, não tem problema, pode me multar e perder o carro, que amanhã eu venho aqui e troco a lâmpada. Ele queria dinheiro. Eu não dei. Aí já era tarde da noite. Aí o que Deus faz? Quando eu saio da delegacia, veio um pastor da Igreja Batista Renovada, pastor, inclusive ele tinha até CD dele aqui, eu esqueci o nome dele. Não, da Igreja Batista Renovada do Barra Aquários. Ele cantava com a esposa dele. Ah, sim, faleceu ele, né? Aí, eu esqueci o nome dele. É Antônio, alguma coisa parece, não sei. Ué, pastor, o que houve aí? Falei: rapaz, me dá uma carona aí, cara, até em casa. Porque o carro está apreendido porque a lâmpada de trás está queimada. Não, eu tenho uma lâmpada aqui. Eu vou trocar agora. Aí eu falei: tá bom. Aí fomos lá, falando para o comandante, pode trocar não. Aí trocamos, e agora? Pode ir? Pode. Ele meu carro foi embora. Mas não paguei. Tem pessoas crentes que aceitam suborno. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Mesmo com dor, você não deve corromper ninguém, nem se corromper. Mesmo com dor. Mas tem aqueles que aceitam e aqueles que fazem. Estava indo para a casa da minha filha. Eu estava com CRV ainda. Ali em Itaboraí, um caminhão de carro na frente e um motor de carro atrás. O motorista acendeu o pisca para a gente ultrapassar. O primeiro foi, o segundo foi e eu fui. Na curva, BF. Gostou todo mundo. Falei: caramba, o que houve? Vai ter algum acidente aí na frente. O primeiro e o segundo demorou um pouco, mas liberaram ele. Quando chegou na minha vez, o senhor viu o que o senhor fez? Brasileiro sempre com pressa. Eu falei: não, o carro do gás mandou deu passagem, então nós passamos. Quando o senhor viu a faixa? Eu falei: que faixa? O senhor pode ver faixa que não pode ultrapassar. Eu falei: eu não vi não. Fui atrás dos outros carros. A gente pode conversar. Conversei já com os outros dois, preciso conversar com o senhor. Eu falei: olha, só aplica a mim. Pode aplicar. Mas a multa é alta, né? 1.840. Eu falei: pode
1840. O senhor vai agora a apresentação das partes, pode deixar para buscar mesmo. Nunca mais ultrapasso quando dá missionário, tem que olhar primeiro. Exemplo para nós. Mas não paguei. Os dois caras pagaram. Não sei quanto. Mas eu não paguei. Mesmo que tenha doído no meu bolso depois, de como doeu. Mas eu estava errado. Ali eu estava errado. O da lâmpada assim é tanto, né? Prender o carro com uma lâmpada assim. Tem gente que anda com farol só. Igual o Camões, né? Então, cuidado, irmãos. Cuidado com o que está aqui, ó. O que jura com dano próprio e não se retrai. O que não empresta seu dinheiro com usura, nem aceita suborno. Olha só, não aceita suborno contra o inocente. Mesmo que doa, não aceita suborno. E para finalizar, eu tenho um ensaio agora aqui da peça. Para finalizar, agora nós vamos ver aqui, né, a promessa final. O verso 5, a parte dele. Quem assim procede, nunca será abalado. Não se trata de perfeição nisso, irmãos. Não se trata de perfeição, mas se trata de um estilo de vida. Esse é o nosso estilo de vida. E sabe qual é a nossa recompensa, diz aqui? Nunca será abalado? É a nossa segurança na presença de Deus. Essa é a recompensa, né? Que Deus nos abençoe, né? Que o Senhor possa ministrar sobre nós o conteúdo maior desse salmo de número 15. Leiam, meditem nele. Aí a pergunta é: onde vai estar o teu coração? A pergunta é: quem de fato está sendo aceito pelo Senhor? Você está sendo aceito pelo Senhor? Que Deus nos abençoe, que Deus cuide de nós. Amém? Até logo mais à noite, estaremos pregando sobre a ressurreição de Tábua, ou Cofres. Se considerar uma palavra a respeito do dia da família, mas que a igreja também não se encontrada ainda. Mas isso vai deixar hoje, agora que o pastor me sai e o pastor fala. Tudo bem. Obrigada, irmã Roberta. Oremos. Que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, o Filho amado de Deus, e a doce e eterna consolação do seu Santo Espírito esteja com todos nós, como também com todo o povo de Deus parado pelo quadrante da terra, e que juntos possamos dizer Amém. Glória a Deus. Irmãos, hoje é aniversário da irmã Regina e da Priscila, mãe da Carol, tá? Que Deus abençoe nossas irmãs.